Fala gatinha, fala gatinho, tudo bem? Mais um vídeo dessa playlist das leis de Newton. Sou o professor Rainan Machado do canal Ciência Rústica. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e venha nos acompanhar aqui nessa resolução de exercícios. Esse é o terceiro vídeo, né, da playlist. Porém, esse já é o sétimo exercício, né? Nas outras playlists, nos outros vídeos, quer dizer, em cada um deles resolvemos 3. Agora aqui a gente vai falar sobre segunda lei de Newton, tá bom? Então deixe para aqui a fórmula da segunda lei de Newton na vista, porque a gente vai realizar cálculo, e se a gente vai realizar cálculo usando fórmula, eu preciso estar com ela na minha vista para mim saber quem é quem e aonde que eu vou colocar quem, tá bom? Então bora escrever aqui a fórmula da segunda lei de Newton, que diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então vamos ler o exercício, depois a gente retira os dados, né? Ó, antes de ler, eu já aconselho meus alunos a fazer isso daqui. Se eu sei que eu vou calcular e vou usar a fórmula, antes de ler, vem aqui no cantinho, separa cada um dos termos da fórmula, né? A fórmula tem força resultante, tem massa e tem aceleração. Então separa os três ali, lê o exercício, tira as informações que você tem, vê o que você quer calcular e aí você depois usa a matemática a seu favor. Vamos lá. É um exercício do G1, né? IFCE de 2020, que diz: a segunda lei de Newton afirma que o módulo da aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele. Calma, vamos entender. É importante a gente entender o conceito. A aceleração adquirida por um corpo é proporcional à intensidade da força resultante sobre ele. Claro. Quanto maior a força resultante sobre um corpo, maior a aceleração. Quanto menor a força resultante sobre um corpo, menor a aceleração. Então, diretamente proporcional. E inversamente proporcional à sua massa. Quanto maior a massa do camarada, quanto mais pesado ele é, mais difícil é acelerar. Quanto mais leve ele é, mais fácil é acelerar. Então, inversamente proporcional à massa. Beleza? Assim, observando a figura abaixo e admitindo que a superfície seja horizontal, a aceleração da caixa retangular, sabendo que sua massa é de 2,5 kg, opa, aqui a massa do bloco da caixa, 2,5 kg, já podemos escrever aqui nos nossos dados, e que as forças F1 e F2 são horizontais e opostas. Observe, a F1 está fazendo uma força 12 para a direita e a F2 está fazendo uma força 32 para a esquerda. Então eu tenho que descontar, né? São sentidos opostos, não é? Eu geralmente pego a força maior, que é 32, subtraio da força menor, que é 12. Então a força resultante ali é de 20 newtons, não é? Puxou 32 para cá, força de 32 sendo feita para cá. Só que tem 12 fazendo para lá, esse 12 desconta. 32 menos 12, a resultante é 20, né, para a esquerda. Qual é a aceleração em metros por segundo ao quadrado? Beleza, só a gente jogar na fórmula agora, tá bom? Então olha ali, ó, olhando na fórmula, o primeiro aqui é a força resultante, que eu já tenho o valor para ela, que é 20. Aí depois eu vou botar aqui a igualdade, aí tem a massa, que é 2,5, vezes a aceleração, que a gente vai descobrir. Para achar a aceleração,
deixar ela isolada, eu jogo o 2,5 que está multiplicando ela, dividindo lá pelo 20. Então, a aceleração é 20 dividido por 2,5. 20 por 2,50 deu aí 8, tá bom? 8 metros por segundo ao quadrado, né? Não preciso de 4 2,5 para fechar 10. 2,5 com 2,5, 5. 2,5 com 2,5 mais 5. 4 fechou 10. 8 fechou 20. 8 metros por segundo ao quadrado. Resposta correta, letra A. Beleza? Vamos aí, já num estalar de dedo, para o exercício número 8. Chegamos. Exercício da UEL do Paraná. Sob a ação exclusiva de duas forças F1 e F2 de mesma direção, um corpo de 6 kg de massa adquire aceleração de modo igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Se o módulo de F1 vale 20 newtons, o módulo de F2 em newtons só pode valer... Opa! Então, tem aqui uma questão em que a gente vai primeiro encontrar a força total para depois entender qual que é a segunda força, tá bom? O que o exercício está falando? Tem duas forças, F1 e F2. Mesma direção, então elas se somam. Se uma vale 20 e a outra 20 também, por exemplo, na mesma direção, então a força resultante é 40, o total, né? Porque elas estão atuando no mesmo sentido, mesma direção, tá? Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos aqui, né, colocar a fórmula na nossa vista. Força resultante, né, massa vezes aceleração, que é aí a fórmula da segunda lei de Newton. Vamos separar aqui os termos da fórmula, né, as grandezas, e ler o exercício, né, de novo. Só retirar os dados, né? 6 kg é a massa do camarada. Ele atingiu uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Foram duas forças, né? Eu sei que uma das forças é 20, quero descobrir a outra. Então vamos primeiro achar a força total que foi aplicada, a resultante total. Ó, a força resultante aqui é a massa, que é 6, vezes a aceleração, que é 4. Então a força resultante é 6 vezes 4, 24 newtons. Força resultante total, 24 newtons. Se a força 1 vale 20, quanto que vale a 2, né? Então a força 2, ela é a força total, que é a força resultante, 24, menos a força 1, que é 20, né? Então a segunda força só pode ter valor de 4 newtons. Alternativa B, não é? Se 24 é o total, a primeira vale 20, a segunda vale 4. Tá aí resolvido o oitavo exercício e nós vamos para o nono agora em um estalar de dedos. Cheguemos aqui, um exercício 9, nono exercício dessa playlist, um exercício da UFRGS de 2017. Aplique-se uma força de 20 newtons a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. 10 metros por segundo a cada 2 segundos. Qual o valor em quilogramas da massa? Então, eu sei que a força é 20, não sei a aceleração, porque aí diz que é 10 metros por segundo a cada 2 segundos, né? Então a gente precisa lembrar que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, tá bom? Então a aceleração é, se ele varia 10 metros por segundo a cada 2 segundos, a aceleração, né, colocar a setinha aqui da grandeza vetorial, a aceleração ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. Não faz sentido? Se ela varia 10 metros por segundo a cada 2 segundos, então ela vai variar 5 metros por segundo a
cada segundo, ou 5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, agora que eu sei lá, ó, retirando os dados, sei que a força resultante é 20 newtons. O exercício falou aqui para nós, né? Sei que eu quero calcular a massa. Sei que a aceleração adquirida pelo corpo é de 5 metros por segundo ao quadrado. Se eu aplicar aqui na fórmula da segunda lei de Newton, né? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, eu acho aí o valor da massa do camarada, né? Começando aqui, força resultante 20 igual a m vezes, desculpa, a aceleração eu já sei, né? A aceleração eu já sei, ela é de 5. Então, para isolar a massa, pego o 5 que está multiplicando ela e passa dividindo. Eu tenho que a massa é igual a 20 sobre 5. Então, a massa é 4 kg. Show de? Tem essa alternativa ali, não tem? Alternativa B, 4 kg. Vamos fazer mais um nessa daqui ainda, mais um. Essa daqui vai ser com 4 vídeos. Vamos lá para o exercício número 10. Chegamos aqui no exercício número 10, um exercício da AFASP. Vamos fazer a leitura. Durante um intervalo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa 8 kg, que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalar de 9 metros por segundo. Então começou uma força atuando sobre esse corpo. A velocidade inicial desse corpo era 9 metros por segundo. E no final do tempo, né, de 4 segundos, que a força ficou atuando sobre esse corpo, a velocidade dele foi para 6 metros por segundo. Na direção e sentido do movimento original. Então ele continuou indo, né, na mesma sentido e na mesma direção. Porém, a velocidade dele era 9 e caiu para 6. Isso já nos conta muita coisa a respeito da força que atuou sobre ele. Você acha que a força que atuou sobre ele, ela é no sentido do movimento original ou no sentido contrário ao movimento original? Se a gente parar para pensar, ó, o cara tá aqui em 9 metros por segundo. Beleza, ele estava inicialmente no movimento retilíneo, né? 9 metros por segundo. Começou a atuar uma força constante sobre ele, que atuou durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Uma força passou a atuar nesse cara que estava inicialmente a 9 metros por segundo. No final da atuação dessa força, agora o cara está a 6 metros por segundo. Então a força, ao invés de aumentar a velocidade dele, reduziu a velocidade dele. Então eu sei que a força ela precisa ser contrária ao movimento original. Porque se ela fosse na direção do movimento, a velocidade ia aumentar, né? Ele estaria acelerando no sentido do movimento. Mas como a velocidade diminuiu, ela freou, o cara freou. Frear é acelerar no sentido contrário ao movimento. Então a gente já elimina aqui a alternativa A e a alternativa C, que estão dizendo que essa força foi no sentido do movimento original. Primeiro vamos achar o valor da aceleração para a gente jogar na segunda fórmula lá, na segunda lei de Newton, e encontrar aí qual que é a força, né? A aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, correto? Então a aceleração vai ser, qual que foi a variação da velocidade? Ó, saiu de 9 para 6. Então a variação da velocidade foi de 3 negativo, não foi? Porque ela saiu de 9 e chegou em 6. De 3, só que negativo porque variou para menos. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Então a aceleração é 3 quartos. 3 quartos é 0,75 metro por segundo ao quadrado.
certinho? Por que tem esse valor negativo? Porque é contrário ao movimento original. A força foi aplicada no sentido contrário, tá bom? Então vamos lá, vamos jogar na fórmula agora para a gente poder ver qual é o valor da força. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante então vai ser aqui a massa, que é 8 kg, que já está sublinhada ali, vezes a aceleração, que é de 8,75. Espera aí que esse videozinho aqui está atrapalhando um pouco. Deixa eu mudar aí. 8,8 vezes, né? Aí aqui o 0,75. Quanto que é 8 vezes 0,75? 0,75 duas vezes é 1,50. 1,50 mais 1,50 é 3, né? 3 e 3, 6 newtons. Negativo, né? Vamos colocar aqui que é negativo, porque a aceleração é negativa. Esse negativo só indica que é no sentido contrário ao movimento original. 6 newtons em sentido contrário ao movimento original. A resposta correta. Abraço. Próximo vídeo tem mais aí uns 3 ou 4 exercícios aí seguindo a nossa playlist de leis de Newton, né? Os próximos exercícios são uma aplicação da segunda lei de Newton, que é a força-peso, né? Na onde que a aceleração é a aceleração da gravidade do lugar onde que o corpo está e a força em questão é a força-peso. Beleza? Até o próximo vídeo, gatinho e gatinha.